Amém. Esqueci nas últimas palestras de pedir a alguém de fazer resumo. Vocês lembram que resumo da hora anterior, alguém, talvez de atrás podemos começar, Jorge, você poderia fazer para a próxima hora o resumo dessa hora em 5 minutos? Sim? Na seguinte hora, resumir o que estamos dizendo nessa hora, al inicio, 5 minutos. De la clase. De esa clase. De esa. Sí. Ok. Bom, tenho que repetir uma coisa de ontem, que parece que não foi gravado. Falamos do método que nosso movimento estamos dizendo que estamos usando, o método texto prova. Vocês ouviram nosso movimento, temos dito que esse é o método que esse movimento está usando. Mas o que falamos ontem? Estamos usando esse método ou não estamos usando esse método? Não estamos usando. Por quê? Porque já existe. Já existe, mas é bom usar o método que existe? A definição desse método já existente não é a definição do que nós fazemos nos textos. Aham. Esse método é um método que existe há muito tempo, existe antes dos mileristas, mas a definição, esse é o problema, a definição desse método não concorda com o que nós estamos fazendo. Mas o problema não é do método, porque já existe, já temos, nós simplesmente não sabíamos o significado dessa metodologia. Então, o que está fazendo esse método? Ele usa textos específicos para apoiar uma teoria. Esse método simplesmente quer dizer, para apoiar uma teoria que você tem, você usa um texto de prova, ok? Sim, usa contexto. E aí vai o problema, você não olha o contexto, você não olha a circunstância, você não faz um estudo desse texto no seu contexto, nem histórico, nem gramatical, nem uma simples leitura do texto no seu contexto. Isso é um texto prova. Então, isso é um texto completamente falso. Lemos do Espírito de Profecia alguns comentários dela acima disso. Ok. Manuscritos liberados, volume 21, página 60.5. Que página estamos? 26. Ah, não. Quero ler outro. Página 25. Grande conflito, 521. Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas anticristãs, alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser bem contrário ao sentido. Então, o que ele está dizendo? Alguns usam o método de texto prova. E ele desclassifica
esse método, porque eles não usam o texto dentro do seu contexto. E para que fazem isso? Para sustentar uma ideia, uma teoria que eles têm. O seguinte texto, Espírito e Profecia, volume 4, página 360. O caminho que esse mestre falso está usando ilustra o caminho de muitos outros. Umas poucas palavras da Escritura, separadas do seu contexto, que em muitos casos mostrariam em seu significado exatamente ou completamente o oposto da sua interpretação que é colocado sobre ele. O desconectar passagens e essas passagens desconectadas são pervertidos e usados para provar doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus. Então ele está aqui bem claro, dizendo que é um método que pessoas usam. Pessoas na nossa igreja usamos esse método também, mas não é correto, é falso. Ok. Então, simplesmente queria dizer que temos que esquecer nosso método como método texto-prova. Mas que é um texto-prova? Que é um texto-prova, não o método texto-prova. É simples, vocês sabem. O que é um texto-prova? Para provar que, na verdade, é um texto que apoia outro texto, só que dentro do contexto. Ok. Você está fazendo isso? Você usa texto-prova? Sim. Não? Deveríamos usar continuamente texto-prova. É simplesmente esse detalhe de compreender a diferença entre texto-prova e método texto-prova. Isso tem que simplesmente ter essa separação. Helena White, esse texto que eu queria ler, página 26, onde ele fala, Manuscritos Liberados, volume 21, página 60.5. Eu apresento esses textos provas com a pergunta de onde o irmão J tem na sua educação. Battle Creek, etc. Então, ele fala, eu estou usando esses textos provas, os pioneiros todo o tempo estão usando textos prova, nós estamos usando textos prova, na Bíblia usam textos provas. Então, o texto prova é algo muito bom, muito importante. Okay? Simplesmente usar texto prova não é o método texto prova. Mesmo que sona assim, ou que parece assim. Agora, ainda não sabemos como chamamos o nosso método. Esse não é o nosso método. Ao final, hacia a parte final dessas palestras, vamos a olhar qual é o texto, o método que nós estamos usando. Okay? Não é texto prova. E dessa maneira podemos compreender quando, por exemplo, naquele livro de Coraten Pimpin, Receiving the Word, um livro que no momento de apresentar o tema da desolação de Jerusalém, esse livro foi usado muito. Usamos esse livro para demonstrar várias coisas. Uma das coisas foi demonstrar que a igreja está lutando contra o método texto-prova, mas nós estamos pregando esse método. Foi uma falsa compreensão nesse momento do que é o método texto-prova. Ele fala aqui, Samuel Coraten Pipim fala, se nós estamos fazendo referência ao método texto-prova, queremos dizer que estamos usando um texto de forma isolada e arbitrária
para provar nosso ponto próprio. Nesse momento nós dizemos, não, ele está errado. Ele está errado. Isso não é o que estamos fazendo nós. Nós não estamos fazendo isso. Na verdade, não estamos fazendo isso. Mas o que não compreendemos nesse momento é que simplesmente o nome foi mal aplicado por nosso movimento. Ok, acho que é claro esse ponto. Somente era para lembrar da última hora. E podemos continuar com os 15 pressuposições. O que são pressuposições? O que são essas 15 pressuposições do método histórico-gramatical? O que significam? O que é que eles estão fazendo? Coisa que você precisa acreditar antes de estudar a Bíblia. Repete de novo? Coisas que você precisa acreditar antes de estudar a Bíblia. Ok. Suposições que vocês precisam abraçar, acreditar antes de começar o estudo da Bíblia. Ok? Um exemplo? Acreditar que a Bíblia é um livro inspirado. Ok, parece muito lógico, muito simples, mas acreditar que a Bíblia é um livro inspirado vai nos conduzir a conclusões completamente diferentes de que não acreditar que isso é o caso. E por isso nós às vezes estamos lutando contra nossos próprios irmãos, ou eles contra nós, quando estamos dizendo, isso é tão lógico, isso é tão simples, todo mundo deveria poder ver isso. E por que ele não compreende? Às vezes temos a convicção que seria possível que se eu apresento um tema na igreja, o pastor deveria aceitar, ou as anciãos deveriam aceitar, porque são bons homens. Eles querem acreditar na verdade, eles buscam a verdade. Mas no momento final, depois de demonstrar a lógica, eles não aceitam. E às vezes não compreendemos por que isso acontece. Mas eles não aceitam porque eles não veem, ou porque eles não compreendem, ou porque eles não gostam. Eles não aceitam porque têm outras pressuposições. Muitas vezes vocês vão ver, por exemplo, que o irmão tem problema da maneira como estamos usando o espírito de profecia. É uma pressuposição muito clara no nosso movimento. Helena White, uma profeta, o que ela fala é inspirado, é uma extensão da palavra de Deus, uma extensão da Bíblia. Isso não é uma pressuposição que a igreja também compreende, ok? Dessa maneira nós usamos textos, nós lemos textos, provas. É simples e claro a mensagem, mas para a igreja não é. Eles não aceitam porque não têm a mesma pressuposição. Okay? Isso tudo acontece antes de iniciar o estudo bíblico. Então aqui Lutero, os reformistas, eles elaboraram 15 métodos, já temos visto quase a maioria deles. Alguém tem anotado qual foi a última que temos visto? 7. Ok? A Bíblia é um documento literário. Muito bem, lembro isso também. E o que quer dizer isso? O que significa isso que uma pessoa tem que acreditar que a Bíblia é um livro literário? Uma narrativa histórica. De novo? Uma narrativa histórica. Uma narrativa histórica. Mas que literário, o que quer dizer? É literatura. Se não fosse literatura, que poderia ser? Lógico, literatura, algo escrito, não? Mas por que eles fazem isso assim um ponto especial? Se não é literatura, que poderia ser? Seria como Torá oral? Uma Torá oral?
se não fosse literatura assim? Acho que sim, mas acho que seria bom explicar um pouco mais. Acho que ela quer dizer é que você pode ter isso aqui. A Bíblia. E esse, depende de como você vê. Você pode tomar isso como um livro divino. E esse livro divino é intocável. Tudo é completamente certo. Não tem nada humano nisso. Não é uma literatura. É um objeto divino, sagrado. Até certo ponto, isso é que acreditamos, mas o que eles estão dizendo, além de ser sagrado, além de ser divino, a palavra de Deus, é simplesmente literatura, ou seja, é um texto. E se você tem um texto, você pode aplicar regras ou tem que aplicar regras da literatura sobre ele, em ele. Isso quer dizer o seguinte, você pode ver isso, esse livro, essa literatura, com o olho de alguém que estuda literatura, gramática, frases, expressões, palavras, com todos os problemas que a literatura tem. Por exemplo, uma palavra pode significar diferentes coisas. Uma palavra pode expressar algo, e nessa cultura, nossa cultura não quer dizer a mesma coisa. Coisas assim, que são problemas da literatura. São limites que tem a língua do homem. Temos limites, simplesmente. E isso é um problema da literatura, mas não é um problema divino. Deus sabe se expressar. Deus sabe dizer o que Ele quer. Mas se isso é literatura, a sua palavra é limitada pelos limites que tem a língua, ok? Ontem demos um exemplo. Fomos ao livro de Daniel, capítulo 8. Vamos ir novamente lá, para simplesmente querer dar um exemplo desse problema aqui. Daniel 8, versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Vocês lembram? Temos a grande ponta, Alexandre Magno. Em seu lugar cresceram 4 chifres ou 4 pontas nos diferentes lugares do céu. Assim? Ok, tudo bem. Mas o seguinte versículo agora causa um problema, ou contém um problema. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena. De uma das pontas. Não? Essa é a gramática que implica aqui. De uma delas sai essa nova ponta. Saiu o de esta aqui, Seleuco, o Ptolomeu, não. Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Símaco. Uma delas saiu este. E você pode investigar, deveria investigar, do qual desses povos ou dessas famílias saiu essa ponta que é Roma. Mas nesse momento você tem um problema, porque Roma não saiu de uma das famílias da Grécia. Não saiu de uma delas, não tem uma relação sanguínea entre esse povo e esses povos. E esse aqui no texto, na tradução do português, você tem esse problema, porque você tem que colocar o gênero. E eles decidiram
dizer de uma delas. Mas aqui tem outra possibilidade de onde eles podem surgir. Porque quando os chifres não somente eles crescem e são uma família, uma dinastia, formam dinastias, mas eles também crescem a áreas, aos ventos. Então, nesse caso, Roma não sai do chifre, mas sai do vento, ok? Dessa área, de lá. E isso não tem problema em dizer isso, porque Grécia estava aqui e ao lado estava Roma. Se você, do ponto da perspectiva de Jerusalém, fala Roma não saiu do norte, não saiu do leste, não saiu do sul, mas saiu do leste, você tem uma perspectiva correta das circunstâncias do surgimento de Roma. Mas isso é um problema gramatical. Esse problema aqui, em português, simplesmente não é correto. A tradução não é correta. A tradução implica que esse chifre saiu de um dos chifres. Em inglês não é assim. Outros idiomas não é assim. Em inglês, nesse caso, fala de um deles. E não tem gênero. Em inglês, você pode ou acreditar que esse chifre saiu do vento ou saiu do chifre. É neutro nesse caso. Você não sabe pela gramática. Está me compreendendo? Uhum. Ok? Eles pressupõem. Nesse caso, ou eles pressupõem historicamente, por isso eles falam chifres, dos chifres, uma delas pontas, ou eles simplesmente fazem um erro, ok? Nesse erro aqui, você gramaticalmente, em português você não tem como resolver, porque já o tradutor determinou de onde sai aquele chifre. Os tradutores determinaram. Em outros idiomas é neutral e você tem que descobrir. Eles cresceram, e essas pontas cresceram. Essas pontas cresceram aos ventos. De uno delas ou deles, e não trago aqui, sai o novo chifre. Então, você tem que usar aqui uma regra gramatical para saber se aquele chifre aqui se refere ao ponta ou ao vento. E tem uma regra na gramática que diz que é a regra da proximidade. Ele se vai referir ao objeto mais próximo, ok? Na gramática tem essa regra. Você não pode falar coisas aqui e achar que o leitor sabe que essa palavra ou esse assunto se refere a essas coisas atrás. Sempre se refere ao objeto mais próximo. Dessa maneira você sabe, nesse caso, que aquele chifre saiu deles, ok? De um dos ventos e não delas, não de uma das pontas. Aqui você então solucionou um problema que acho que dá para ver que esse problema é um problema da literatura. É um problema gramatical. Você tem que tratar esse texto como se fosse um texto, uma literatura. Escrito por um ser humano usando técnicas que os humanos usam. Okay? Você tem que acreditar que Daniel usa uma metodologia gramatical para escrever as coisas. Você tem que pressupor esse detalhe aqui. Você trata este texto como um texto de literatura. Você usa regras da literatura. Acho que isso é um exemplo para demonstrar essa problemática aqui. Deve ter outros exemplos
seguramente melhores que esse caso aqui, mas é importante se você vê que a Bíblia é literatura, para usar técnicas da literatura. Ok? Oito. Todos os livros do Antigo Testamento e Novo Testamento estão em harmonia. Acho que isso para nós não é nenhum problema. É muito claro, acreditamos isso também. Mas vocês sabem que alguns têm problema com isso. Vocês sabem que alguns grupos religiosos acham que o Novo Testamento simplesmente está reemplazando o Antigo Testamento. E não somente isso, senão que os dois livros são dois pactos diferentes, com as suas regras, as suas leis, válidos em um pacto, sem validez no seguinte pacto. Alguns acham que são simplesmente como dois mundos diferentes, dois tempos diferentes e não são conectáveis. Mas os reformadores acharam que não é assim. Que o Antigo Testamento é em união completa com o Novo Testamento. De maneira que as informações de um grupo de livros é válido para outro grupo de livros. E o mesmo autor, Deus é o autor de toda a Bíblia, e dessa maneira tem união entre os dois livros. Dois testamentos. 9. Escritura pode ser usada para interpretar a Escritura. Por que ele fala que pode ser usado? Você que acham porque o autor aqui diz pode ser usado? E não tem que ser usado. A Escritura pode ser usada para interpretar a Escritura. Não é uma regra, é que só, não sei, do jeito que ele está falando, parece que outras coisas podem ser usadas também. E a cifra também pode ser usada. Não uma regra, outras coisas podem ser possíveis. Como Pode que? ser usada. Ou seja, não tem que ser usado. Isso é o que você acha que quer dizer ele? A Escritura pode, mas não precisa ser usado. Acho que não é o que ele quer dizer. Acho que ele quer dizer a Escritura pode ser usada para interpretar a Escritura. Você tem a possibilidade de usar um texto da Bíblia para interpretar outro texto. Hã? E por que isso não seria possível, talvez? Por que alguns teriam um problema com isso? Qual é o problema de usar um texto de Moisés para interpretar um texto do Novo Testamento? Um contexto diferente. Língua diferente. Língua diferente. Quantos anos temos entre Moisés e o Novo Testamento? Uns 4.000 anos? Uma coisa assim? Então, a ideia para alguns teólogos é que como você pode usar um texto do Antigo Testamento, usar esse texto, que foi escrito 1.000 anos, 2.000 anos ou mais anos antes de um acontecimento no Novo Testamento. Como você pode fazer isso? Se essa história aqui, 1.000 anos atrás, não tem nada a ver com os eventos 2.000 anos depois. Não podem ter a eu ver porque ele aqui, nesse tempo atrás, não sabia nada desses
eventos futuros, não? Outra cultura, é outro povo. Lá eles tinham um líder, Moisés, aqui eles estão já debaixo do controle dos romanos. Você não pode fazer isso, não pode pegar um texto fora desse contexto histórico, cultural. Isso é o que alguns acham, simplesmente. Mas os reformadores, eles dizem, não, você sim pode fazer isso. A escritura pode ser usada para interpretar a escritura. Por que pode fazer isso? Por que eles acham que sim é possível fazer isso? Por um princípio que a Bíblia se explica a si mesma. A Bíblia se explica a si mesma. Ok? E por que a Bíblia pode se explicar? Nesse contexto, essa problemática, por que podem dizer que a Bíblia sim pode se explicar a si mesma? Porque eles são as pessoas para interpretar a Bíblia no contexto deles. Assim, é o que os católicos diziam. Não entendi. Continua. Porque os católicos não são a escritura para interpretar a escritura, mas eles mesmos interpretavam as escrituras. Ok. No contexto de Lutero, aqueles que interpretaram a escritura foram os líderes da igreja. Mas isso somente parece assim como ele está rebelde com a técnica do seu tempo, mas não é só simplesmente isso. Simplesmente se algum amigo de vocês, não cristão, ou cristão talvez, ele fala, mas por que você usa o Antigo Testamento para explicar uma coisa no Novo Testamento? O que tem que ver? O que tem que ver os Salmos? O que tem que ver com a profecia? Não é um livro poético e o outro é um livro escatológico e você por que usa um livro, outro tipo de livro, outro contexto? Davi foi perseguido pelo seu filho. O que tem que ver isso com Apocalipse, por exemplo? Você que diria? Por que vocês acham que sim podem fazer isso? Porque a Bíblia tem um autor e ela foi criada inteira para um propósito. Ok. Isso é uma pressuposição, uma coisa que nós achamos dentro da Bíblia, não? Que tem um autor. Nossa. Primeira pressuposição, a Bíblia é a palavra de Deus completamente. Então, é a palavra de Deus que está nos Salmos e que está no Apocalipse. Tem um autor. E o que mais você falou? Ela foi feita com propósito. E tem um propósito. Um propósito através de todos os livros. Ok? Uma pressuposição. E por isso é assim. Aunque foi escrito por vários siglos, diferentes grupos culturais, diferentes idiomas, na verdade tem um autor que guiou todos os autores com um tema, com um ponto de vista. E por isso você pode usar um livro para explicar outro livro. Está em plena harmonia. 10. A escritura no texto autográfico está sem erros e não contraditório. Ok, essa regra, o que eles acham na Vulgata, nesse caso, é que o texto bíblico contém erros e, em alguns casos, é contraditório. Por isso eles falam no texto autográfico, ou seja, o texto original, o texto que o autor escreveu, que não existe mais, não temos nenhum texto original, nenhum texto que foi escrito por seu autor. O primeiro texto, a primeira carta é escrita por um dos autores, não existe. Mas essa é uma teoria, que no momento original, no momento de escrever os livros, as cartas da Bíblia, nesse momento não contém nem erro, nem contradição. Ok? Então, os erros, como entraram na Bíblia? Erros.
do tradutor, ou daqueles que copiaram o texto. Os erros que vocês têm na sua Bíblia, como entraram lá? Pelos tradutores, os tradutores da Bíblia. O editor. Ou editores, ok? Então, por isso também, aquela lógica de Lutero, de você tem que ir ao original. Você tem que voltar aqui aos textos antes dessa tradução. Você tem que ir ao original para ficar mais perto do sentido correto de um texto da Bíblia. Agora, eu acho, eu não sei a que momentos ele se refere, mas eu acho que tem erros na Bíblia que para uns parecem erros e outros sabem que não são erros. Ok? Ou tem contradições que podem parecer uma contradição, mas nós sabemos que não são contradições. Simplesmente o problema é sempre com o ser humano. O ser humano, ele não compreende, não sabe, ou fez algum erro de tradução. Isso é elemento humano nesse livro. Ok? Seguinte ponto, 11. A justificação pela fé é o artigo principal em toda a Bíblia. E se você quer aprender um término técnico, Hauptartikel. A teologia usa muitos artigos, muitas palavras alemãs, justamente porque isso foi elaborado por Lutero, que foi alemão. Então, a teologia na Alemanha foi um dos primeiros lugares onde se elaborou. A escola na Alemanha, a teologia, foi por muito tempo a escola predominante no mundo da teologia, até depois ir para Estados Unidos. Então você vai achar muitas palavras em alemão. Alguns dão para se traduzir, outros não tanto. Isso simplesmente quer dizer o artigo principal, Hauptartikel. Mas na teologia ou nos textos você vai achar essa palavra como um término técnico. O artigo principal. Haupt quer dizer principal. Artikel, artigo. Ok? Então, o Hauptartikel da Bíblia, da toda a Bíblia, é a justificação pela fé. Isso é o que achou Lutero. Também ele vê que toda a Bíblia é cristocêntrica. O que vocês acham disso? Correto? Alguém tem problema com isso? Não foi só a proposta de Prescott? No seu livro A Doutrina de Cristo. É o livro que nós marcamos como o início da terceira geração da caída do adventismo, o cristocentrismo. O que significa cristocentrismo? Cristo no centro. Mais específico. Onde está Cristo, por exemplo, na história de Noé? O anjo que fechou a porta? Mas não é o centro da história? A pregação. Na pregação?
Mas a participação de Cristo não significa que a história é cristocêntrica. Cêntrico significa que ele está no centro dessa história. Tudo torna-se redor dele. O arca. Vocês não gostaram dessa alegoria? Do arca, Maria, no centro da Cristo? Porque ali era o único meio de salvação. Hã? Ali a arca era o único meio de salvação e entrar nela. Isso é bom. Isso é bom. Então, onde está Cristo aqui nessa história? O centro, tem Cristo no centro dessa história? Sim. Não, a história de Noé tem. Por quê? Porque é uma história de salvação. Não? Deus salvando o seu povo, redimindo o seu povo, protegendo o seu povo. Não é só a atividade de Cristo. Não? Ele vem na Terra para fazer isso. Não é cristocêntrico, é uma ilustração do que o Cristo está fazendo através de todos os séculos. Sempre ele fez isso para o seu povo. Separou o seu povo, dividiu o seu povo em 2 grupos. Esse é o Evangelho. A divisão do povo de Deus em 2 grupos. Isso aconteceu no tempo de Noé. Isso é uma ilustração desse processo, que é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é a obra de Cristo. Então Cristo está no centro nessa história. E nós deveríamos saber porque para nós isso é uma linha de reforma. A linha de reforma é a obra de Cristo. Em um tempo específico é onde ele reforma o seu povo. Ok? Agora, às vezes, nós sabemos se uma coisa é bom ou não se não conhecemos um contexto mais amplo. Alguns dizem a Bíblia não é cristocêntrica. Mas a Bíblia é, não sei como é isso em português, está centrado no Evangelho. Como seria isso? Evangelocêntrico? Não sei se existe essa palavra ou se dá para construir essa palavra. Não sei, qual é a diferença aqui? O que eu entendo, sim? Pode repetir? Porque se você fala que a Bíblia é evangelocêntrica, então ela elimina o Antigo Testamento. Não. Isso não quer dizer o Evangelho do Novo Testamento. Isso quer dizer o Evangelho. Em toda a Bíblia existe o Evangelho. Diz que a obra de Cristo ela se resume somente ao Novo Testamento? Não. Isso quer dizer que o centro da Bíblia não é Cristo. Não é a pessoa de Cristo. Não fala toda a Bíblia de Ele, da sua vida, da sua vinda, do seu trabalho, dos seus ataques, das suas histórias, dos seus eventos, dos seus amigos, sua família. Não. O centro não é tanto a pessoa. O centro é a sua obra, que é o Evangelho. O Evangelho, o trabalho de redimir, de liberar os seres humanos, que é um processo que foi feito por Jesus. Mas o que vocês acham disso? A Bíblia é evangelocêntrica ou é cristocêntrica? Não, acho que isso dá para pensar agora um pouco, não? Porque depende de que você acha ou de que você acredita o que significa isso aqui. Não, esses autores aqui, os teólogos, eles dizem que tem uma diferença. Talvez para nós não existia essa diferença. Para nós, cristocêntrico significa evangelocêntrico. Mas alguns fazem diferença e dizem... E não tem uma posição eu nisso. Isso para mim também é novo. Não sabia disso. Assim, pensando, eu acho sim, a Bíblia na verdade fala do Evangelho.
O Evangelho é o centro. E o centro do Evangelho está Cristo também. Se você quer dizer cristocêntrico, você talvez quer colocar muita ênfase a pessoa. E Cristo não é que Ele quer que vocês admiram Ele, não é Ele o centro da atenção, mas a sua obra. O que Ele fez para o mundo que é o Evangelho. Mas bom, é somente para vocês terem assim, consciência esse tipo de problemas que existem e não precisamente, não acho que Lutero faria essa distinção, não creio que ele acha que cristocêntrico não é evangelocêntrico. Ok, 13. Pressuposição número 13. A lei e o evangelho têm que ser separados. A lei e o evangelho têm que ser separados. Por que isso? Em um senso, para mim, é contrário ao que nós acreditamos, mas em outro senso, tem uma realidade que a gente concorda. Pela lei, não vamos conseguir salvação. Pelas obras da lei, é impossível ser justo diante de Deus. Ok. Mediante a obra do Evangelho. Então, lei e evangelho, quando ele fala aqui que tem que ser separados, não significa que não estão em harmonia. Não? Somente temos que ver bem que são dois aspectos diferentes. Você pode seguir a lei, você pode seguir o evangelho, mas você pode harmonizar as duas coisas também. Helena White fala que o evangelho aponta à lei e a lei aponta ao evangelho. Para guardar a lei você precisa do evangelho. O evangelho mais requer de você de guardar a lei. Então é uma harmonia. Mas mesmo assim você tem que separar e ver que são dois aspectos separados. Que você não pode misturar as duas coisas. E não sei bem as implicações de misturar isso, de ver isso como se fossem não separados. Acho que para nós é claro que são duas coisas separadas. Mas eu sei que isso é um problema na religião. Eu vi que o Jaime White, ele falou muito disso. Ele tem vários sermões onde ele fala desse tema. Preciso investigar um pouco mais sobre qual é a problemática aqui, porque isso é um ponto tão importante. Ok? Achei um texto aqui no Espírito de Profecia, onde Helena White explica isso um pouco. Isso de mente, caráter e personalidade, volume 2, página 563.2. Há perfeita harmonia entre a lei de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. A lei de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, Filho. Eu e o Pai somos um, diz o grande mestre. O Evangelho de Cristo são as boas novas da graça, o favor, pelas quais pode o homem ser livre da condenação do pecado e habilitado a prestar obediência à lei de Deus. O Evangelho aponta para o código moral como regra da vida. Essa lei, por suas reivindicações de obediência inalterável, está continuamente encaminhando o pecador para o Evangelho do perdão e da paz. Diz o grande apóstolo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei.
E mais, ele declara que a lei é santa e o mandamento santo é justo e bom. Ordenando supremo amor a Deus e igual amor aos semelhantes, é indispensável tanto a glória de Deus como a felicidade humana. Então, isso é um tema, mas, de novo, eu não sei muito bem as implicações dessa problemática aqui. 14, no ponto penúltimo, o Espírito Santo é o intérprete verdadeiro da Bíblia. Isso o que quer dizer? Acho que todo mundo está dizendo isso. Mas o que quer dizer na prática? Acho que nós aceitamos isso. O que quer dizer na prática? Que nós acreditamos de que o Espírito Santo dirige a seus servos. Acreditamos isso, não? Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo dirige os seus servos. Ok, o que implica isso? É fácil dizer o Espírito Santo, ele dirige. Mas na prática, que significa isso? Ele dirige os seus servos. Em cada geração, em cada tempo, quando os servos estão em oração, eles vão estudar suas Bíblias, eles são influenciados e enxergam as coisas da maneira como Deus gostaria que eles enxergassem. Então, Seus estudos na palavra. a lógica é que uma pessoa pede a ajuda do Espírito Santo para interpretar um texto. O Espírito Santo vem para dirigir a sua mente. Dessa maneira, os descobrimentos dessa pessoa são guiados pelo Espírito Santo. E o que ele fala é verdade. Sim? E é assim sempre? Não, E por que não? porque Deus escolhe também a quem ele vai dirigir a mente, né? Não sei. Deus escolhe a quem ele vai dirigir. A base de que ele escolhe? O que eu somente quero dizer aqui, na nossa consciência, ou na prática, eu acho que esse é um ponto um pouco místico. O Espírito Santo dirige. Então, por isso, muitos acham que o que eles falam é dirigido pelo Espírito Santo. Não? Muitos acreditam nisso. Você pode olhar qualquer grupo adventista e eles acham que só suas interpretações são dirigidas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles têm uma experiência, você tem uma história de contar por que eles acham que o Espírito Santo dirige ele. E a lógica é isso, que assim funciona. Você pede e o Espírito Santo ajuda, ele dirige. E Ellen White fala muito disso. Mas como podemos então ter certeza que o Espírito Santo guiou a mente de alguém para descobrir o sentido de um texto? Como Deus é um Deus de ordem, ele tem regras, não? Então tem regras para isso. O Espírito Santo pode guiar a todo mundo ou não? Sim? Não. Por que você fala assim? Acho que atua aquele que ele decide no seu coração contra a verdade de Deus. Ele olha o coração da pessoa. Como Martinho Lutero, por exemplo, começou, foi influenciado, quis abrir os olhos para as escrituras verdadeiramente e fazer toda aquela reforma. Como isso inicia nele? Assim, eu vi que Martin Lutero ele olhou a injustiça que a Igreja Católica fazia com o povo, que era mais pobre,
pobre. mais pobre. Então, ele viu a discrepância da mensagem que eles levavam e ele decidiu a ser um pouco mais profundo da Bíblia. Mas, Ok, então, Eu só gostaria de dizer que qualquer pessoa pode se levantar e começar a fazer uma reforma, mas não qualquer desses reformadores foi um reformador verdadeiro. Os jesuítas tiveram seus homens importantes em teologia e sempre houve homens que não foram dirigidos por Deus. Mas por que Lutero sim, ou por que Miller sim, ou por que Ellen White sim, eu acho que pelas conclusões de suas obras, aonde elas levam ao povo de Deus, é um jeito de saber, na verdade, se era uma mensagem de Deus ou não. Mas precisamos de um preconhecimento da lei de Deus e dos propósitos de Deus para com os homens. E se você olhar a obra de Lutero, ele levava a obedecer a lei de Deus, por os mandamentos, e acreditar que Jesus era o Salvador do mundo, por exemplo. Para mim, é importante as conclusões que a obra desses homens leva. A mensagem que, na verdade, eles pregam. sim, a mensagem que eles pregam, eu acho que todos juntos que estamos compreendendo aqui, o Espírito Santo não pode sim, poderia sim, ajudar qualquer pessoa, mas o Espírito Santo tem limites. Ele não vai guiar a qualquer pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem que cumprir com certas normas ou regras. Se a pessoa quer, na verdade, saber a verdade, o Espírito Santo vai ajudar. Não importa a condição da pessoa, o Espírito Santo ajuda. Mesmo seja uma frase da Bíblia, para que essa pessoa possa sair das suas condições e colocar-se em outras circunstâncias para o Espírito Santo continuar. Uma das coisas que nosso movimento está dizendo muito é que nós precisamos viver na altura da luz que temos. Não temos toda a luz. Ninguém tem toda a luz. Mas a luz que você tem que cumprir com essa luz. Vocês não podem saber que não deveria fazer isto, continuar fazendo isto e ao mesmo tempo esperar que o Espírito Santo continue a abençoar. O Espírito Santo mostra o que você pode fazer e deveria mudar. Se você faz as mudanças, o Espírito Santo continua trabalhando com você. Então, isso é assim uma interação do Espírito Santo com vocês. Primeiramente, você que quer. Se você quer, ele pode fazer algo com você. Mas ele vai ensinando. Então, esperando que o Espírito Santo pode me iluminar, sem eu fazer as reformas que eu preciso fazer, que ele me mostrou, então eu não posso esperar isso. Ellen White fala algumas coisas, talvez podemos vamos fazer uma pequena tarefa para a próxima hora, mas temos ainda alguns que não apresentaram aqui. Tá? Vamos fazer uma tarefa disso, tarefa de reunir alguns textos, a Bíblia, o Espírito de Profecia, onde se diz que, ou mostra que você precisa cumprir condições para que o Espírito de Profecia pode guiar, pode trabalhar ou mostrar a verdade na sua vida. Existem esses textos. Por exemplo, você não pode, no caso que você estimula ou você fomenta um pecado, o Espírito de Profecia não vai poder fazer certa obra em vocês, se vocês não lutam contra esse pecado. Vocês colocam um limite para ele, para trabalhar na sua vida. Então, os grandes homens que Deus usou na história, eles foram sempre vencedores do pecado. Na altura da luz que eles têm. Ok?
o Espírito Santo é verdadeiro intérprete da Bíblia. Isso implica muita coisa, eu acho, na prática. Não qualquer pessoa pode reclamar o Espírito Santo. Ele tem que participar em todo um processo. E a última pressuposição, a Bíblia é profitável e necessária para o ser humano. Isto inclui também um aspecto escatológico. A Bíblia é? Profitável e necessária, ou precisa. Proveitosa, ok? Você pode ver a Bíblia como um testigo, como um relato histórico. Para que eu preciso o livro de Números? Você leu o livro de Números? Não? Por que não? Por que você lê somente as histórias do Novo Testamento e não o livro de Números? Porque nós achamos que não precisamos desse livro. Porque esse livro fala dos nomes, dos povos, dos tribos, dos filhos. Mas a regra é que é necessário, ok? Proveitoso. Nossas igrejas, os pastores falam quase, na maioria dos casos, dos textos do Novo Testamento. Às vezes, alguns textos do Antigo Testamento. Mas poucas pessoas acham proveitoso o livro de Sofonias, não? Ou Amós. Não achamos, na realidade nossa, como cristãos, não achamos esses livros proveitosos. Não contém informações que precisamos hoje em dia. São simplesmente livros históricos, etc. Mas essa pressuposição diz que toda a Bíblia é proveitosa e necessária para o ser humano. Então, em geral, essas foram as 15 pressuposições dos reformadores. Como vocês acham essas pressuposições? O Rafael, você que acha dessas? Você gosta deles? Sim. Você acha que você também acredita nessas pressuposições? Mais ou menos? Não digo 100%, mas basicamente? Basicamente. Deixamos ter algumas coisas que não são necessárias hoje, como aquela questão dos textos, que a gente também, agora a gente tem boas traduções. Ok. Talvez não todas são hoje em dia assim, válidas para nós. Ok. E por que tem que ser assim? Eu concordo com o Rafael, eu acho que sim. Eu estou de acordo com as pressuposições. Basicamente, não todas, mas quase. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser bom isso aqui? Essa é a história, não? É uma história de reforma. Tem um reformador. E o que esse reformador fez? Foi a verdade para o seu tempo, guiado pelo Espírito Santo. Uma obra divina. Ele não vai te falar, anjos guiaram esse homem aqui. Assim como Gary Miller. Então, o descobrimento dele, a mudança essa nova metodologia, outra hermenêutica. Isso aqui tem que ser, por suposto, guiado por o Senhor. Mas obviamente foi claro, assim, específico para o seu tempo. Não, isso que esse tempo precisava, as circunstâncias. Mas como é de Deus, as coisas são boas. E nós que estamos aqui, mais atrás, obviamente, vamos acreditar nessas coisas porque são válidos. Somente que algumas coisas teríamos um pouco diferente pelas circunstâncias que mudaram. Ok?
Então, a seguinte linha de reforma seria a linha de reforma de Miller. Eu não elaborei muito essa linha porque acho que conhecemos bastante bem. Mesmo se gostaria de ler alguns textos. O primeiro texto é da Grande Controvérsia, página 309.1. Vocês não têm isso aí no PDF. Grande Controvérsia 309.1. Mas como o espírito de humildade e devoção na igreja cedera lugar ao lugar e formalismo, esfriaram o amor a Cristo e a fé em sua vinda. Absorto nas coisas mundanas e na busca de prazeres, o povo professo de Deus estava cego às instruções do Salvador relativos aos sinais de seu aparecimento. Lemos onde acha, não, esse texto? A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos. Por quê? Por interpretações errôneas. Em outras palavras, outra palavra para interpretação errônea? Metodologia ou hermenêutica. Por hermenêuticas falsas foram obscurecidas as palavras da Bíblia, a ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorados. Especialmente foi esse o caso nas igrejas da América do Norte. Ok? América do Norte, 90% da população cristã são protestantes, ou foram protestantes nesse tempo. Hoje em dia não é assim, mas foram protestantes. Não sei se 90, 80, mas um grande número, maior número. Ou seja, todos eles estão basados na metodologia do Lutero, da Reforma, ou dos outros reformadores. Mas mesmo assim, eles têm interpretações errôneas. Então, qual é a problemática agora que enfrenta o movimento da Reforma de Guilherme Miller? Ele tem o mesmo problema. O Miller tem o mesmo problema. Ele tem que lutar contra as trevas, a escuridão no seu tempo. Mas o interessante aqui nesse caso é que no Norte América, onde isso acontece, todos, na teoria, eles saem desse movimento luterano, do movimento de reforma, e eles, na teoria, têm um método histórico, gramatical, como a base da sua convicção. E agora Miller tem que lutar contra tudo isso aqui. E por quê? A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações errôneas, a ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorantes. Especialmente foi este o caso nas igrejas da América do Norte. A liberdade e conforto, lembram isso que lemos ontem à tarde? A liberdade e conforto desfrutados por todas as classes da sociedade, o ambicioso desejo de haveres e luxo, onde vem o absorvente empenho de adquirir dinheiro, a ansiosa procura de popularidade e poderio, que pareciam estar ao alcance de todos, levavam os homens a centralizar os seus interesses e esperanças nas coisas desta vida
afastando ao futuro longínquo o dia solene em que passaria a presente ordem de coisas. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com Lutero? O que aconteceu com a teologia, com a hermenêutica de Lutero? Esquecido, não? Ou não simplesmente isso, só também pervertido. Qual é o problema com isto aqui, com essa metodologia, método historiogramatical? Porque hoje em dia ainda a Igreja 27º dia defende esse método. Temos que usar esse método. Qual é o problema? O que aconteceu com esse método aqui, na história? Estou dizendo que foi pervertido. Como você pode pervertir isso aqui? Onde você vê os pontos que você pode, ou que foram pervertidos, para fazer desse método um método que hoje em dia não é mais válido? É isso que eu estou dizendo, eu acho que esse método não é válido para nós hoje em dia. O que pode ter sido pervertido? A regra 5, Regra 5 é? de transposição 5 de Lutero. Que foi? O significado literal é o usual. E somente Você vê um ponto 5, a pressuposição que o sentido normal é o literal. De que maneira você acha que na história foi pervertido isso? que você não pode usar outra aplicação, de certa forma, em cima do literal. Você só pode usar o literal. Você acha que foi esse extremo que hoje em dia dizem que somente é o literal? Esquecendo de outros aspectos de um texto. Ok? Solange? O problema que eu vejo, não sei, é que o que aquele método histórico-gramatical ele fala que você precisa ir para o texto original. Ok. Mas ele descartaria agora, por exemplo, a tradução da King James. Porque você precisa não ir da King James, não ao texto original. Hoje em dia, ainda, o teólogo acha não tem Bíblia em que confiar. Você tem que ir no texto original. Para Lutero, isso era uma emergência. Para hoje em dia, para nós hoje em dia, não existe mais esse problema. Eu não diria que não é importante, não é bom, não tem proveito em estudar os idiomas antigos e descobrir os textos originais. Tem proveito nisso. Mas nesse extremo, como foi no tempo de Lutero, hoje em dia simplesmente não existe essa problemática. Não? Mas hoje em dia ainda os teólogos dizem, não, na verdade, para descobrir o texto verdadeiro, o significado verdadeiro, você precisa ler o grego, arameu e o hebreu. Você tem que ter certa habilidade em fazer isso. Tem que ter experiência em fazer isso. E claro, você não é bastante somente ler nesse idioma. Você tem que compreender mais que o idioma. Você tem que compreender a cultura, história, sociologia, etc, etc. Então, isso que significa? Quais são as implicações dessa posição? Ninguém pode ler, na verdade, um texto confiável da Bíblia. São uns poucos homens. Não? E por isso, a sugerência dos teólogos adventistas, acreditando nisso, é: você não pode, então você
sim pode entender a verdade, mas precisa de ajuda. Não? Precisa de uma ajuda, precisa de uma guia nesse processo. Você precisa confiar-se em homens, nos eruditos, os teólogos, adventistas. Okay? Você precisa ler livros que explicam o significado da Bíblia. Somente assim você pode, na verdade, compreender a Bíblia. Ok? Então, nós sabemos que o Senhor usa profetas. O Senhor usa homens para comunicar a verdade. Isso é certo. Por isso aqui quer dizer outra coisa. A perversão dessa regra ou dessa pressuposição é que simplesmente tem um grupo muito limitado por as suas classificações que pode, na verdade, compreender a Bíblia. E isso é um problema para hoje, não? Dessa maneira, somente uns poucos homens ou mulheres que passaram por um processo educativo, podem, na verdade, compreender a Bíblia. Isso realmente é um grande problema de nossa perspectiva. Eles deixaram a reforma. Eles deixaram a reforma. Ela fala sempre que eles não continuaram a obra da saída das trevas do Pai. Então eu diria que tudo isso que estamos falando também é o fato de não continuar caminhando. Se Lutero em algum tempo entendeu que a Bíblia estava errada e que os textos originais eram importantes, dá para acreditar que isso podia ser consertado. Então os textos originais vão fazer uma boa Bíblia. Foi feita, na verdade. Então, mas eles seguem amarrados à ideia de que só até onde o reformador chegou, só até aí nós podemos chegar. Então isso é fanatismo. Porque então a obra dele é assim. Claro, mas o texto original simplesmente é tão complexo de descobrir o sentido verdadeiro de um texto que é uma ciência que nunca acaba. Não? Nunca acaba essa ciência. E lá no texto original. E depois de Lutero foram descobertos outros textos que no seu tempo, textos antigos que não existiam no seu tempo. Então a ciência continua investigando, sempre procurando. Essa lógica aqui descarta a ideia, a nossa convicção, que Deus já resolveu esse problema aqui. Esse problema já não é um problema para nós. Por quê? Porque mediante esses homens, Lutero, Cassiodoro de Valera ou de Reina? De Reina, etc. Esses, os diferentes Almeida, etc. Esses homens reformadores nessa linha do Lutero, que fizeram esse trabalho, mediante esses homens, Deus conseguiu resolver esse problema do tempo Lutero e prover para a nossa geração, para nossas gerações, após a reforma, um texto que sim é bastante confiável, ou suficientemente confiável, para não ter que repetir, continuar nesse processo de pesquisa. Ok? Então, hoje em dia temos basicamente, a Solange já falou disso, mencionou, não sei hoje ou foi outro mês, que temos uma Bíblia, que é a King James Version. Esse movimento acha que essa Bíblia é a Bíblia basicamente mais confiável e que não precisamos desconfiar desse texto aqui como um texto básico para o estudo da profecia e os outros estudos que estamos fazendo. Vamos ver, ou podemos ver que na verdade é essa Bíblia mesma que tem que ser usada. Que muitas coisas não dá para compreender em outras traduções, outras Bíblias.
Mas isso é aqui um tema que nós vamos abordar nessa hora. Vamos concluir nesse momento. Simplesmente quero deixar 2 tarefas. Uma tarefa é o textos, prova. Para que foi isso? Demonstrando que o Espírito Santo precisa condições para poder trabalhar, ou ele impõe condições para trabalhar com uma pessoa, para iluminar essa pessoa, para guiar essa pessoa. Ok? E o segundo é, quero que alguém pode fazer uma introdução à história da King James. Então, acho que desse lado todos já fizeram. Então, desse lado, alguém que elegiu um texto, que elegiu uma das tarefas, alguém de vocês? Você acha interessante desses 2 temas? Então, se vocês não têm voluntários, vamos assinar. Depois de acabar essa hora, vamos assinar alguém com essa tarefa. Okay? Resumindo, lembramos o assunto do método texto-prova, que um texto é um método falso, errado, não é bom, não estamos usando esse texto. Usávamos por um tempo o término sem saber o que significa na verdade. Foi um erro. Nosso movimento, nós somos usuários de texto de prova. Às vezes, se um fala isso e fala você parece um teólogo, nós falamos isso em público, usamos o texto de prova. Lógico que o teólogo diz, essas pessoas esquecem isso. Não? Eles usam texto de prova, é um texto falso, o mesmo Espírito de Profecia fala contra esse método. Então temos que ter isso bem claro, o que estamos fazendo. E depois vimos o resto das regras, o resto das pressuposições de Lutero. Chegamos à conclusão que basicamente achamos que essas regras são boas, ou essas pressuposições são boas, que mesmo nós estamos usando grande parte, mas tem alguns detalhes, algumas regras, algumas pressuposições que não achamos mais válidos hoje em dia, ou não exatamente dessa forma. E vimos que Miller tinha que fazer uma reforma ao nível da metodologia, e quando ele fez, na verdade, ele está confrontado com uma cultura que na teoria está se basando no método Lutero. Se tornam protestantes nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, sendo protestantes, que na teoria estão se basando sobre o método do Lutero, vemos que por o tempo aconteceu uma perversão, uma mudança, aconteceu alguma coisa na história que esses métodos que foram válidos em uma época já não foram no seu tempo. Apontamos 2 pontos, o problema do literal, ponto número 5, que pode ser levado a um extremo achando que todo literal, simplesmente literal, que não tem, por exemplo, um significado escatológico, profético. E outro problema é a necessidade de ir às línguas originais. Hoje em dia, simplesmente causaria um problema. Significaria que não todo mundo pode ler, interpretar e entender a Bíblia. E dizemos que esse problema tampouco existe mais hoje em dia, porque, mediante os reformadores, o Senhor resolveu o problema com as novas traduções, boas traduções confiáveis. Ok? Vamos acabar? Uma oração? Qual é o nome do método, então, que é usado, né? Que usa quem? Do movimento. Hã? Qual é o nome do método, então, que é usado pelo movimento? Eu falei que não temos nome ainda. Então. Somente sabemos o método que não estamos usando.